Oi galera, meu nome é Fernanda. E eu sou a Maria Fernanda. Nós estamos iniciando hoje mais um episódio do AfriaCast, o episódio número 3. E estamos muito contentes porque, diferente dos outros, nós estamos com nossos colegas de curso, Yasmin Ayana e Marcelo Mendonça. E agora vamos apresentar a nossa primeira convidada, que é a Yasmin Ayana, moradora de Garanhuns, estudante do 4º período de medicina, monitora de Soyun. E além disso, ela tem um diferencial, ela é poetisa, ela já tem um livro publicado, que é o Poesias Inquietantes. O nosso convidado também, o Marcelo Mendonça, ele tem um grande diferencial. Ele já é graduado em Direito e, além disso, natural de Garanhuns e cursando Medicina aqui na Faculdade Afria Garanhuns no 2º período. E para a gente começar agora o nosso podcast, a gente quer falar um pouco sobre a medicina, sobre como foi... Porque a gente sabe que é um dos cursos mais difíceis, certo? A gente sabe que é um curso integral e a gente sabe que a gente precisa fazer algumas adaptações na nossa rotina e na nossa vida. Por exemplo, eu não sou da cidade, como vocês sabem, acho que eu moro, inclusive, lá no prédio da Yasmin. Ela me conhece aí desde antes de eu entrar na faculdade, né? Eu vim lá de Brasília. Eu abdiquei de estar com a minha família, né? Todo final de semana aí, às vezes não, como a Maria Fernanda vai contar um pouquinho da experiência dela também. É uma cultura diferente, apesar da minha família ser do Nordeste, eu estar em uma cidade no interior, que eu nunca fui no interior na minha vida, tá longe da cidade grande, acho que isso é uma coisa muito difícil. Cultura diferente, hábitos diferentes, e isso para mim foi um desafio muito grande. Mas o que me ajudou, graças a Deus, acho que Deus olhou para mim e falou, calma, também não vai ser tão difícil assim não. Foi que eu encontrei pessoas muito boas no meu caminho, assim, na faculdade, os pais da Yasmin também, e a Yasmin me deram muito apoio. Eu consegui estabelecer bons laços nas minhas amizades, que eu acho que é uma dica que eu quero deixar para todo mundo que está escutando aqui, as pessoas que vão entrar na medicina ou que já estão cursando, é você estabelecer bons laços no curso, porque os nossos amigos agora de sala, eles vão ser amigos profissionais no futuro, né? E com isso, né, com essa experiência que a gente está falando, a gente gostaria de saber de vocês, qual foi esse desafio mais pessoal, assim, de você estar em um curso novo, com amigos diferentes, qual foi a experiência de vocês? Vamos lá, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, parabenizá-los pelo espaço, acho que é um momento de troca de experiência, troca de conhecimento muito legal, né? E eu acho muito interessante esse projeto. E, como a Fernanda falou, acho que o curso de medicina ele requer algumas renúncias, né? E eu acho que isso é fundamental, imprescindível para o cursar, digamos assim, do curso de medicina. Então, eu acho que um dos grandes desafios eu tive que essa questão da renúncia e tal, foi uma gestão de tempo. Eu acho que tudo vai girar em torno de gestão de tempo. E a gente sabe que é um curso é um curso difícil, é um curso que requer muita dedicação, e que a rotina da faculdade é pesada. Então, acho que essa renúncia aliada com a gestão de tempo é fundamental para que a gente consiga, né, trilhar. Porque tem exatamente essa questão, tipo, a gente precisa entender que existe um tempo para cada coisa, porque além dela ser integral, a gente precisa de um tempo que aqui eles chamam de tempo verde, né? Um tempo livre. Não existe, mas a gente precisa... Não, gente. A gente pega esse tempo verde, que seria para estudar, mas a gente precisa ter contato com a família, a gente precisa socializar ainda com essas pessoas, e até com nossos amigos, porque se a gente ficar nesse de tipo, eu preciso só estudar, eu preciso só fazer isso, também não é frutífero pra gente. Tipo, eu mesma, tipo, minha família é daqui, então às vezes eles vão pra chácara, vão, tipo, se divertir, eu saio pra almoçar mesmo, eu só consigo almoçar e volto, porque segunda-feira a gente precisa cumprir a PG, a gente precisa, até os projetos mesmo que a gente quer entrar, a gente quer participar, mas a gente tem que abdicar de muitas coisas. E aí? Inclusive, a gente tá querendo um convite para ir pra essa chácara. Eu vou pedir permissão até hoje. Se Zé permitir, a gente chama. E a Bruna? Desculpa, mas que esse convite seja extensivo também para o 2º período. Pois é, a gente vai ter que ir trabalhando aí, né? Chamando as amigas, depois a gente vai começar a fazer um evento. Pouquinho, todo mundo vai. Tem que ser eventos constantes aí. Mas eu acho que pra mim também, além dessa questão da gestão de tempo, foi construir bons relacionamentos. Porque aqui a gente trabalha o tempo todo em equipe, tem sempre alguém que a gente tem que lidar, tem sempre alguém que a gente tem que conviver, e é diferente da gente, aí tem que aprender a conversar, aprender a lidar com outros. Isso pra mim foi muito difícil, porque eu particularmente sou filha única. Eu também moro aqui em Garanhuns, mas pra mim foi muito difícil, porque como é que eu vou lidar com outro? Eu sou uma pessoa muito sozinha, então essa questão de aprender a trabalhar em equipe, que é muito fundamental também para a nossa formação como um todo, até para a prática médica no futuro, isso para mim me afetou bastante. Eu fui percebendo que isso me ajudou a ter um amadurecimento
Então, foi um dos tópicos que, pra mim, no começo, eu tive dificuldade. E aí, eu tô caminhando pra melhorar. E como tu falou mesmo, tipo, a gente precisa aprender a trabalhar em grupo. Isso é um ponto chave até da metodologia da própria AFIA, né? E puxando um pouquinho agora, saindo mais do pessoal, entrando agora em relação à graduação, a gente queria saber como foi essa entrada nesse primeiro período, no geral, como vocês conseguiram se adaptar no âmbito acadêmico, no processo, na primeira impressão. O que é que vocês acharam? E você, Nanda, o que é que você achou? Eu também, né? Que a gente está aqui compartilhando, né? Que é uma conversa para a gente compartilhar nossas experiências. Eu confesso que quando eu entrei na faculdade eu levei um susto muito grande, porque era uma coisa completamente nova. A gente sai ali de um âmbito tradicional de ensino, onde eu tenho um professor que vai me ensinar, então ele vai falar, vocês estudem isso, isso, isso e pronto. E a gente entra na metodologia ativa, que agora eu não mais tenho professor. Eu tenho que correr atrás e além disso, eu tenho que saber muito bem lidar com a outra pessoa, porque tudo que a gente aprende aqui é em grupo. Então, eu aprendo para ensinar para alguém. E aí, eu lembro que a gente falava muito com os diretores da faculdade, com os professores. Meu Deus, que isso? Reclamando sempre de casa, não reclamando. Bastante. Eles estavam aqui há um ano para aguentar a gente. E aí eles falavam assim, sempre batiam nessa tecla. E a gente não gostava, porque também ninguém queria ler, né? Vocês já leram o manual do aluno? Vocês tiveram interesse em chegar lá e ler o manual? Como é que vocês entram numa faculdade onde vocês não leram o manual do aluno? E isso era muito fundamental naquela época, hoje a gente já sabe. Por exemplo, para saber a bibliografia do que estudar. Ah, ninguém sabe o livro. A dúvida de todo mundo. Eu vou estudar por onde? Gente, tá lá escrito. Você vai estudar por essa e por essa bibliografia. Aqui funciona assim, assim, assado. Vocês vão estar aí dentro de uma sala com 3 grupos e com um tutor. Tá tudo escrito lá. E a gente tinha dúvida de tudo que estava escrito lá, porque a gente não queria fazer questão de ir lá e ler. E essa foi uma coisa que eu levei um susto muito grande na detalhe, né? Tipo, a gente tem aquela semana introdutória, mas a gente tá tão ansioso, tipo, é minha primeira semana. Eu quero, tipo, ver sangue, eu quero ver Deus, eu quero aprender as pessoas. Aprender o quê? Eu nem sei nada, né? Tipo, tudo tão... parece que vem tudo de uma vez só que você não consegue entender. Aí, tipo, quando você chega na segunda-feira da semana seguinte, você faz, o que é um APG? Né? O que é SOI? O que está dentro de SOI, né? Que são as matérias que são oferecidas aqui na AFIA, e elas são por núcleos, né? Cada núcleo vão ter ali suas abordagens. E contando a nossa experiência, assim, como foi para vocês? A Yasmin no quarto, junto com a gente, você no segundo, já entrou com uma turma que já sabia, nós fomos a primeira turma, foi mais difícil, né? Como foi essa primeira impressão que vocês tiveram e como vocês conseguiram se adaptar a essa metodologia? No começo foi assustador, como vocês falaram, porque também tinha que estar todo ninguém, mas não tinha alguém que a gente dissesse que era mais velho, que chegasse, já tivesse tido essa experiência e acalmasse. Então isso pra mim foi desesperador. Quando foi se aproximando da época de prova, foi que eu disse, eu não estudei nada, eu não aprendi nada, eu não sei de nada, vai dar tudo errado. Gente, só uma pausa. Se a Yasmin estuda tudo nesse mundo, que eu acho que essa vida aí só tá rodando, vai estar falando isso, imagina os outros alunos. Eu tô começando a ficar preocupado. Não, mas essa aqui, ó, ela é estrela, tá falando. Se ela tá falando isso, vocês não estão entendendo, não. E detalhe. Acho que foi um consenso, né? Todo mundo estava desesperado e não sabia a quem recorrer, onde ia. E é como você falou, tinha ali a noção, a gente sabia. E quando eu fiz a primeira prova, o maior susto pra mim foi na primeira prova, quando eu percebi, eu sei. Eu aprendi, eu estudei, eu vim aqui e deu certo. É porque dá uma insegurança. Isso. E é uma insegurança apenas porque a gente não buscou saber como que era. Apenas isso, porque se a gente busca lá saber, a gente tem um episódio, né, Maria Fernanda? Sim, a gente vai falar desse episódio. É o episódio anterior, que é o número 02, assistam. É com o Denis Almeida, um professor Denis Almeida. Ele é especialista em metodologia ativa da AFIA. Então a gente fez questão de começar o nosso projeto com o Dr. Nicolau, que foi o fundador da AFIA, e o nosso segundo foi só sobre metodologia. Então, quem tem dúvida da metodologia e quer se aprofundar no assunto para entender melhor, assista o episódio 02 com o Denis Almeida. Ele deu uma aula de como que era que funcionava o ensino, para acabar com essas inseguranças que os alunos têm, que não, gente, foi tudo projetado, é tudo esquematizado. Como é que eu vou ter segurança de uma coisa que foi completamente pensada? Eu não preciso, né? E se a gente entender melhor como que funciona a metodologia de ensino de uma faculdade, tá aí. A gente está agora voltando nos ciclos, a gente vê, poxa, realmente fez sentido. Fez sentido agora, que agora eu preciso só aprofundar mais um pouco e revisar o que eu já vi. Né? Tipo, não estudei nada à toa, pessoal. Isso eu vou ver novamente? Vai ver. E, tipo, calma, tá tudo muitas bem. Muitas vezes. E assim, os professores antes diziam que pronto, a gente mesmo abriu um APG ontem. A gente abriu um APG ontem e ficou tipo, por que a gente tá abrindo de novo se a gente já viu isso? Assim, vai ser repetido várias vezes. Então,
A gente se assusta, é normal, acho que o susto de uma transição para metodologias seria evidente que ia acontecer, mas eu acho que a gente do quarto período está um pouco mais confortável. E aí, Marcelo, como é que tá o segundo período? Conta pra gente um pouquinho. Pois é, o primeiro período foi até tranquilo, né? Gostei muito, ali aquela fase de adaptação ali no início, ela é um pouco mais complexa, né? E eu acho que junta isso a ansiedade de entrar no curso de medicina, porque medicina é a realização de um sonho, né? Então, junta a ansiedade de entrar no curso com a novidade, porque eu sou um pouco mais velho, né? Então eu venho de uma metodologia tradicional. Então, você sair de uma metodologia tradicional e chegar numa metodologia ativa, isso também acaba juntando a ansiedade com essa mudança de estrutura, de modelo, de metodologia, acaba gerando uma expectativa até maior, né? Mas o segundo período já é um período um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil, tendo em vista que a gente começa a estudar ali neuro, né? Então, você já começa... e aí volta um pouco daquilo que a gente viveu no primeiro período, porque no início vocês não tiveram o apoio aí de uma outra turma, eu confesso que eu aperrei muito os monitores, as colegas de vocês aí que eram monitoras, eu o tempo todo falava, perguntava para saber como era o processo ali, tudo. E isso acabou ajudando muito, mas aquele início ali no primeiro período, você gerava uma expectativa muito grande porque você não sabia o que era que ia vir, né? Então, o que eu estudo para a APG é suficiente para a prova? Então, a gente tinha sempre aquela dúvida ali, será que o que eu estou estudando, até onde eu vou estudar? Né? Fisiologia tá, mas até onde? Então, essa dúvida ela era muito grande. E aí, quando termina o primeiro período, chega o segundo, não, agora eu já estou mais experiente, eu já sei tudo que vai acontecer, e começam as APGs, aí vem novamente toda aquela preocupação. Mas depois que você se adapta ao processo, aí você vê que tudo é uma construção, né? E aos poucos você vai... Eu vejo que a gente vai passa a dificuldade do primeiro período. Na verdade, aquela dificuldade está preparando a gente para a próxima dificuldade. Porque esse problema, até onde estudar, é coisa que a gente vê até hoje. A gente liga, eu tenho uma amiga, Cláudia, que eu sempre ligava pra ela no semestre passado. Amiga, você tá dizendo assim por onde? Porque eu não tô achando nada. Será que eu vou até onde? Qual a bibliografia que você viu? E tipo assim, quando um vai ajudando o outro, a gente tem amigos no nosso grupo também da APG, ele manda muito material. Sim. E isso vai ajudando muito. Você fazer laços bons dentro da faculdade ajuda muito. Nossa sala, eu confesso que eu acho que a minha sala de APG, ela é muito boa. São os excepcionais. São os excepcionais. A gente só tá brincando. Mas eu acredito que minha sala é muito boa, porque todo grupo ali, se eu fosse para qualquer grupo da minha sala, eu gostaria de estar em qualquer um. Porque são pessoas muito legais que têm assim, o prazer de ajudar o outro. E a sorte também de eu ter essas pessoas do meu lado. E a questão é que, tipo, a gente, por ser uma turma muito grande, a gente conseguiu aprender a conviver todos juntos e a se respeitar. Porque quando a gente fala, inicialmente da própria APG, né? Que é aquele feedback que parece um monstro nos primeiros. Meu Deus, se eu chegar em Nanda e disser assim, Nanda, você fala muito, diminui um pouquinho. No início, a primeira APG, se a gente dissesse isso, parecia que a gente ia brigar. E hoje a gente entende que não. Isso é para melhorar nosso desempenho. Então, assim, eu acho que todo mundo passa por isso nesse receio. Além da maturidade que a gente vai criar com a vida, eu acredito que essa metodologia ela dá a oportunidade para você se amadurecer mais rápido e para você poder aprender a amadurecer. Tipo, todo final de APG eu tenho que dar um feedback. Cara, então vamos aprender a falar melhor com o outro, vamos falar coisas legais também. Poxa, você foi muito bem hoje, parabéns. Tem uma amiga na minha APG que ela quase nunca falava, mas esse semestre e no final do outro ela começou a falar muito. Toda vez a gente fala, nossa, parabéns, eu tenho a experiência de estar com você em várias APGs e hoje a gente vê que você fala muito mais. É uma evolução e faz parte do outro. Às vezes as pessoas são mais tímidas e a gente tem que respeitar isso, né? E também ir lá e elogiar, falar, cara, parabéns, você mandou muito bem, não só tá ali. Às vezes a pessoa não é só crítica, com um problema e alguma coisa e é muito legal. E como... Pode falar. Eu queria falar assim, eu acho que esse feedback também é engrandecedor pra gente que tá recebendo. Porque ontem mesmo eu recebi um feedback de uma coisa que uma pessoa que já era da minha mesa e a gente rodou de uma mesa em outra, enfim, acabou caindo novamente, disse que estava sentindo falta em mim. Antes você fazia assim, agora você não faz. Já era uma coisa que eu já não estava fazendo tanto porque eu achava que talvez não tem outra pessoa que possa complementar dessa forma. Então a gente vê onde é que está o nosso valor e onde é que está aquilo que a gente tem de qualidade que pode estar contribuindo com o outro. Então o feedback traz essa noção do que tem de bom na gente, no que a gente pode melhorar e no que a gente pode aperfeiçoar. Então não é só aquela questão de criticar o outro, que no começo a gente pensa, não, eu vou falar mal do outro. Não quero falar mal do outro, parece constrangedor. E não é sobre isso, é sobre
quando você vê o potencial do outro, enaltecer e dizer, ó, mas tem esse ponto a melhorar. Porque todo mundo está em evolução constante. Então é algo muito bom e é um desenvolvimento pessoal também. Exatamente. E a metodologia ativa, ela proporciona isso, né? Eu acho que essa troca de experiência, aquela, digamos assim, mesa de conversa, uma roda de conversa, aquilo ali eu acho que é muito enriquecedor, né? Então a experiência de um junto com a tua, então tudo aquilo acaba contribuindo para a evolução ali de um conhecimento. Então eu hoje eu sou completamente fã da metodologia ativa, né? Eu acho que hoje eu não me adaptaria mais a adotar a metodologia tradicional. Primeiro, acho que deve ter uma linha de tempo que a gente não descobriu ainda. Primeiro a gente odeia, aí depois a gente começa a gostar. Não, depois começa a fazer sentido. Daqui a pouco a gente deve começar a gostar. Agora a gente vai buscar aí como é que funciona, a gente não sabe Até ainda, onde vai, né? Vai voltar ao início novamente, né? E você, Marcelo, como é que foi sua adaptação assim, e sua experiência nas APGs? Como é que você se sente ali? No primeiro momento eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque acho que não com relação à APG, mas com relação ao sistema ali, as siglas só e RAM, tal. Então tudo aquilo acho que deixa a gente um pouco meio confuso. A APG eu acho que contribuiu muito para a minha evolução, para que eu conseguisse me adaptar da melhor forma, porque eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar, eu não gosto de andar só. Então, aquilo ali era um momento de troca de experiência, era um momento onde a gente ia sentar, conversar, obviamente, do conteúdo estudado, mas eu acho que isso ajudou muito, né? Porque você acaba trazendo ali um conhecimento adquirido durante aquela semana de estudo, e como a Fernanda falou, quando você estuda para ensinar, é totalmente diferente de estudar apenas para você ali, né? E eu acho que isso é um grande diferencial também da metodologia ativa para a metodologia tradicional. Então, eu acho que a maneira de estudar é totalmente diferente e isso acaba sendo enriquecedor. Depois que você entende todo esse passo a passo, o processo ele se torna natural, né? E aí você começa a conhecer e entender os pormenores ali do processo, da metodologia e acaba, como a Fernanda falou, gostando ali daquelas mudanças. Vamos descobrir como é que vai novidades, seguir né? essa linha de tempo, né? E falando mais um pouquinho da AFIA, vocês sabem que a AFIA é um ecossistema educacional que oferece para a gente muitas oportunidades para tanto um currículo, tanto para coisas que está dentro do nosso currículo, quanto extracurricular. Eu vou dar como exemplo que eu fui chamada para um projeto que se chama AFIA Digital Exchanger 2023. Foi o professor Leandro, que inclusive ele é nosso orientador, né? Sim. Isso aqui é um projeto de extensão e ele é nosso orientador. E eu fui chamada para participar desse projeto, onde são 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E está aberta para os alunos, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante, onde a gente vai ter contato com 3 países, com alunos que falam tanto português ou têm habilidade com outras línguas. E aí eu vou trocar experiência de aluna e de discente e docente com um docente e um discente de outro país com assuntos relacionados à medicina. Por exemplo, a gente vai falar de inovação científica no âmbito da medicina. Quais são os novos aparelhos, quais são as novas descobertas de um outro país e levar para eles do nosso país. E é uma experiência muito legal que a gente troca entre países e é uma coisa que a AFIA nos proporciona isso. E eu acredito que todos esses projetos que a AFIA traz é para desenvolver novas habilidades e isso é muito interessante. A Maria Fernanda tem um também que ela gosta, qual é, né? Não sei se vocês já viram, mas já está no site da FAMEG, que é um intercâmbio para o Canadá, que vai ser disponibilizado, as inscrições já estão abertas, então se vocês quiserem fazer também algo muito bom. Se eu não me engano, é um mês que você passa lá. Ele ocorre durante as férias, então é ainda mais propício para você ir, porque quer queira, quer não, como a Nanda falou, o que ela faz, ele é digital, é uma experiência digital. E esse não, você vai para o Canadá, é uma vivência que você vai ter lá. Então, assim, o padrão da AFIA, para fazer isso pra gente é muito fácil, porque assim, a gente só vai apenas se inscrever e tá concorrendo para isso. Ou seja, ele tá colocando o seu aluno ali para ele próprio escrever sua carreira. Ele dá todas as possibilidades. Então, assim, a gente como aluno, a gente pode percorrer níveis inimagináveis ainda. Então, assim... A gente tem uma amiga que faz parte desse projeto que ela falou bem assim, é como se a gente tivesse sendo proporcionado a abrir as fronteiras do conhecimento. E eu acho essa frase muito interessante, porque eu acho que foi justamente isso. E também tem a questão que a gente queria muito que a Yasmin falasse, que é a do livro dela, do seu livro. Sim, foi, na verdade, como a Maria Fernanda falou, é muito importante que a gente não se mude nesse processo. Então, que a gente esteja em contato com as pessoas que a gente ama e mantendo também hábitos que fazem bem pra gente e nos ajudam a manter em si. E uma coisa que eu gosto muito é de poesia. Só que eu não falo isso pra ninguém. É uma coisa que eu sou meio egoísta. Eu gosto assim,
não quero compartilhar, mas até o momento, antes de entrar na faculdade, eu comecei o processo de publicar um livro. E publiquei, só que eu não sabia que estava sendo publicado. Aí, quando foi publicado, a primeira pessoa a saber foi justamente o Leandro. E aí ele descobriu isso e veio depois falar comigo, perguntar se não queria, se não seria interessante fazer, né, sobre esse projeto, levar adiante. E também fazer o lançamento aqui na faculdade. Então, uma coisa levou a outra, e aí juntou toda a equipe de marketing, a equipe da biblioteca. E aconteceu esse evento, foi um evento onde eu falei sobre como foi construir o Poesias Inquietantes, que é um livro que fala também sobre um processo de amadurecimento que foi necessário, porque tem um processo depois da faculdade e tem um processo antes da faculdade. Então, para mim, estar na faculdade e poder lançar um livro sobre como foi o antes disso, foi como se sentir realizada. Eu me senti realizada, opa, deu certo, e alguém reconheceu isso. Então, acho que a faculdade, ela dá essa oportunidade também da gente não se anular e também desenvolver projetos pessoais e profissionais. E também passar isso para outras pessoas, porque o livro fala sobre acolhimento, sobre acolher o outro, sobre ouvir o outro, que é uma coisa também muito importante para a profissão médica. Exatamente o que a faculdade fez, né? Acolher aí o teu projeto, muito legal isso. Isso mesmo, eu fico muito feliz assim, de ver que a faculdade olha pra gente com um olhar completamente acolhedor, de você pegar um projeto de uma pessoa que era uma poeta e não, isso aqui também pode servir, não é só no âmbito da medicina, ela também tem uma vida, que também tem outras coisas, como nos outros projetos também que são dentro do nosso currículo, que acredito que Yasmin faz, eu faço, a Maria Fernanda faz, e Marcelo também faz, e entrou no primeiro período, isso é inédito, um aluno entrar no primeiro período assim, de uma faculdade tão nova. Conta pra gente um pouquinho, Marcelo. Eu não tenho esse talento de Yasmin, não. Nem vou confessar que nem eu. Mas assim, quando eu entrei na faculdade, eu sempre busquei um olhar lá na frente, né? Então eu pensava sempre em residência, algo que pudesse agregar lá na frente. E aí eu gosto muito de escrever, então não com talento ali, o dom da poesia, mas escrever é uma coisa que eu gosto muito e era uma das coisas que eu mais gostava enquanto atuava ali como advogado. E eu precisava trazer isso também para a faculdade, agregar essas duas coisas, o fato de gostar de escrever e a experiência, trazer isso de uma forma agregada ali já para a residência lá na frente. E aí eu busquei a questão dos projetos, eu vi que a faculdade tinha muitos projetos aí, tinha uma proposta de muitos projetos, achava que eu não ia conseguir pelo fato de estar no primeiro período, e aí veio a surpresa, né? Eu fui muito bem recebido e a faculdade, eu recebi um convite de um dos professores nossos e acabei fazendo parte ali daquele grupo de pessoas que está estudando e construindo esse projeto aí, que vai se tratar sobre a qualidade de vida de pacientes em processo de quimioterapia aqui na cidade de Garanhuns. Então vocês vão acompanhar esses pacientes? Vamos acompanhar, vamos fazer visitas, vamos fazer entrevistas com os pacientes, vamos fazer todo um Qual acompanhamento. Professor? É o professor Felipe. Né? Então, isso para mim assim, foi uma surpresa, porque eu achava também que no primeiro período eu não conseguiria, e ao mesmo tempo foi muito gratificante, né? Porque já consegui, a partir do primeiro período, você conseguir já iniciar esse passo a passo aí de construção de um currículo, né, que vai agregar lá na frente, para mim foi fantástico. Né? E além de ser, tipo, você está enchendo o seu currículo, mas você está criando, porque como tu disse, vocês vão acompanhar os pacientes, então quer queira, quer não, você vai vivenciar um pouco mais da medicina, você vai estar perto desses pacientes, você vai entender o que eles passam, e eu acho que isso é uma das principais características da AFIA, né, eles colocam a gente no meio ali da saúde desde o primeiro período, então, e além de todo o fator, tem o fator do currículo, né? A gente precisa cumprir o currículo? Sim. E no primeiro período, maravilhoso pelo fato de que a gente não está tão pesado, né? Chegar ali no sexto, sétimo, oitavo período, a gente tá já tem alguns pontos do currículo, eu vou respirar, internato tá vindo. Eu vejo que quando eu gosto de uma coisa, eu vou começar a pesquisar do negócio, né? Mas esses dias eu fui pesquisar de residência, eu quero ser dermato. E aí, para as residências, a gente tem que, independente da residência, alguns escolhem mais uma coisa, outros escolhem mais outra. Mas tem aquele padrão ali, né? Projeto de extensão, PIVIC, que é projeto de iniciação científica, o que mais? Monitoria. Tem artigo publicado. Os artigos, liga, congresso, tem que participar de congresso, e eu não sei muito bem. Não lembro. Mas eu vejo que eles trazem que o aluno ele tem que ter um currículo diversificado, né? E eu acho que
aqui proporciona muito isso, a gente diversificar para poder criar novas habilidades, nunca ficar na mesma coisa, só medicina. É medicina, mas a gente é um ser integral, assim, eu tenho várias coisas dentro de mim, eu não tenho só o meu coração, não, eu tenho alma, corpo, tudo isso que também deve ser cuidado, e acho que é legal esses projetos para isso. Eu acho que, assim, além de, no primeiro período, a gente acha sempre o seguinte, a gente não vai ter aquele contato direto com o paciente, né? Mas esse projeto, ele até oportuniza isso. Apesar de eu não estar ali como um médico cuidando, mas aquele contato, a construção do projeto, tendo contato com esse paciente, eu acho que é muito importante, tanto para a gente quanto para eles, porque a gente sabe que é um processo muito difícil que eles passam. E às vezes algo que é muito pequeno, talvez para a gente, uma simples palavra, para eles é algo que tem um significado muito grande. Então participar disso desde o início é muito enriquecedor. E às vezes até, tipo, a gente teve essa experiência, você também já teve, quando a gente chega no postinho, tipo, chega uma senhorinha, olha pra gente e faz, nossa, vocês são estudantes, a gente faz assim, eles fazem, tá, quando vocês vão estar aqui? Eu quero vocês de novo, eu quero ter esse contato. Muito legal. Eu tive um projeto que nós realizamos na comunidade, tive um momento muito legal que durante a apresentação lá do projeto, eu era saúde mental, a gente estava trabalhando, e aí eu chamei o nome de uma pessoa lá, uma senhora que fazia parte da comunidade, e fiz um pedido a ela, se ela aceitaria. E ela disse que a senhora me daria um abraço se eu pedisse. Ela disse sim, e aí deu aquele abraço, e uma senhora levantou a mão lá e disse o seguinte, você não sabe o quanto ela precisava desse abraço. Eu disse, então me dê outro. Mas assim, é uma coisa tão simples, né? Mas que pode ter um significado muito grande. Então esse contato desde o primeiro período, eu acho que a gente vai carregar. Com a correria do dia a dia com os estudos, muitas vezes passa desapercebido, né? Exato. Que aquela pessoa lá que a gente só tá na UBS ali como estudante, precisava só de uma conversa. Não só assim na questão como estudante, mas de além, né? A gente tem aquele atendimento humanidade de olhar para aquela pessoa com quem a gente tá só conversando e poder ouvir a queixa dela, que muitas vezes é uma queixa emocional, só um abraço que ela precisava. Ela não precisava de muita coisa. É verdade. E a gente está chegando ao fim do episódio e nós gostaríamos que vocês deixassem alguma mensagem ou um conselho para as próximas pessoas que ou que estão entrando ou que estão aí no curso de medicina, na graduação ainda. Nunca desistam dos seus sonhos. Eu acho que isso é uma frase que eu carrego sempre comigo. O Steve Jobs, ele falava o seguinte, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, isso para mim tem um significado muito grande. Então, nunca desistam dos seus sonhos. Muito bom, de verdade. Eu acho que eu iria também falar aqui um pouco sobre não se sinta constrangido no começo, se você tiver dificuldades, se você precisar de ajuda, procure alguém, fale com alguém. Sempre vai ter alguém aqui que vai te ajudar, sempre vai ter alguém para te dar uma palavra amiga, para te acolher, que vai ser muito importante, principalmente no começo, mas no decorrer também vai ser muito relevante, porque você muitas vezes vai se sentir sozinho, muitas vezes você vai se sentir que não está fazendo nada certo, que você não sabe o que você está fazendo na vida, mas vai ter alguém para te direcionar, alguém para te acalmar. Então, não se sinta sozinho. Isso é muito importante. Se você for aqui da Afagarões, pode procurar a Yasmin, que eu tenho certeza que ela vai. Gente, não teve uma vez nessa vida que eu perguntei alguma coisa pra Yasmin, ela não me respondeu da melhor forma possível ou me ajuda da melhor forma possível. Se ela não souber na hora, ela faz, peraí. Isso. Ela vai aparecer depois. E nós finalizamos mais um episódio. Nós estamos no episódio número 03 e queremos agradecer muito aos nossos convidados e esperamos vocês ouvintes para o próximo episódio. AfriaCast.